Meu AP tem 28 metros e quando eu comprei eu não tinha dinheiro para móveis planejados. Então eu tive que escolher o jeito mais barato e olha só no que deu. Mas calma, calma que deu bom, tá? Mas só antes um contexto pra vocês, gente, quando eu comprei esse apartamento aqui, eu nem namorava ainda. Eu comprei esse apartamento sozinha. Então, tudo que eu recebia basicamente era pra pagar evolução de obra, a entrada que eu tive que parcelar e ainda tinha que comer, tinha que viver, né? Pouco, mas eu tinha que fazer tudo isso. Quem passou por isso aí vai me entender. Ou passou ou tá passando vai me entender. Então eu não tinha como juntar dinheiro, não me sobrava nada para juntar dinheiro nem para fazer móveis planejados, nem para obra, nem nada. Eu tinha que me virar basicamente com o que eu tinha. E não era muita coisa. E eu ainda tinha uma vantagem maravilhosa e uma desvantagem absurda, que era a vantagem eu tinha o tempo. Eu tinha 2 anos ali para pesquisar, para caçar móvel, para pesquisar tudo que eu tivesse que pesquisar. E eu tinha uma desvantagem absurda que eu não tinha as medidas, basicamente. Eu tinha a planta e um sonho, né? Porque a planta, ela era com as medições ali, com as medidas, geral, não é? Não tem, ai, a cozinha tem tanto, então, assim, era a imaginação e só, né? Não tinha, sem chat GPT. E o pior ainda, porque na época, hoje em dia, gente, aproveitem, é sério. Hoje em dia, aproveita os conteúdos que tem, tanto curtos como aqui no YouTube. Antes não tinha. Na minha planta, exatamente como a minha planta, eram pouquíssimos. Era basicamente, o Instagram era tudo mato. Então não tinha conteúdo com as plantas iguais às minhas. Lembrando que isso foi eu tô aqui há 7 anos, mais 2 anos de obra, isso foi quase 10 anos atrás. Eu não tinha. Hoje em dia é muito comum, mas antes não tinha. Eu não sei, de verdade, eu juro. Eu não faço a menor ideia de como que eu me enlouqueci. E aí, depois de muita pesquisa, muita busca na internet, eu achei esse armário aqui, que é o armário Emily da marca Ren. E ele é modular. Então, eu comprei um módulo de 1,20 m, um basculante de 80 centímetros, um gabinete de 1,20 m também, e tinha um outro basculante de 80 centímetros, que a ideia era deixar ele aqui em cima do fogão. Só como eu disse, eu não tinha as medidas exatas, e aqui só sobrou 60 centímetros. Então, aqui não dava para colocar o armário, então eu tinha colocado ele aqui na lavanderia. Aqui tinha um basculante e esse móvel do micro-ondas aqui, que eu guardava produtos de limpeza. Só que aí depois eu precisei de mais espaço de armazenamento, até porque aqui na bancada eu deixava minha panela de pressão, air fryer também. Só que aí, como veio a lava-louça, eu precisava de espaço para guardar essas coisas. Então, eu comprei um outro módulo e essa é uma das vantagens, né, de comprar cozinha modular, que você consegue comprar as peças separadas, né? De 1,20 m. É exatamente igual a essa peça aqui. Tem as mesmas medidas. As medidas todas eu vou deixar para vocês aqui no vídeo, é só pausar e ver. E também eu vou deixar tudo na descrição, tá bom? Aqui, ó, ela tem 2 nichos maiores, então eu consegui guardar a minha batedeira, a panela de pressão. A porta, gente, ela tem amortecedores, né? Então, ela não deixa bater com força, sabe? Ó. E nesse de 1,20 m, ele tem 3 prateleiras, que você também pode montar da forma que você quiser, né? Se você quiser montar que nem tá o outro ali, com apenas 2 prateleiras e deixar nichos maiores, também pode ser, tá? Aqui dentro, peraí. Aqui dentro, ele é um material, ele parece um tecido de linho, sabe? É madeira, ele é todo de MDF, tá? Mas aqui dentro ele tem um acabamento bonito, ó. Todas as portas têm amortecedores. E os puxadores antes era o que veio no armário, né? Ele era um dourado envelhecido. E para combinar até mais com a minha cozinha, eu coloquei puxadores rose gold. Aí nas portas são esse de botão. E nas gavetas e nas portas de baixo, eu coloquei esses de concha, também rose gold, tá? Como eu disse, ele é todo em MDF. Aqui nas gavetas, ele já veio com esse suporte aqui de talheres, já veio com ele. Ele é frágil, mas não é algo que a gente fique tirando e colocando toda vez. Então, pra mim, ele me atende muito bem.
Então, ela ficou assim, bem bonitinha. Aqui em cima, como não deu pra colocar um outro basculante, que era aquele, igual aquele ali de 80 centímetros, esse micro-ondas ficava em cima da minha lave seca. Como eu coloquei o armário ali, eu precisei trocar, né? E aí eu coloquei ele aqui. E o basculante, o que que eu ia fazer com ele? Eu coloquei ele aqui, ó. Eu inverti ele e coloquei ele aqui no chão, do lado do fogão, porque ele basicamente é um armário de apoio pra mim. Então, aqui em cima eu coloco a panela de pressão, eu coloco a air fryer quando eu preciso usar, até a própria chaleira mesmo. E coloquei uma tomadinha aqui atrás, ó. Porque ali não, geralmente não alcança os fios, porque eles são curtos, né? E aí coloquei rodinhas nele. E aqui dentro eu coloquei uma prateleira. E os meus potes de mantimentos, né? Tem bolacha, ali tem uns itens que eu não uso tanto. Então, ele fica aqui, ele acabou virando o suporte. Ele tinha a parte basculante aqui, só que aí, como eu não uso, né, eu troquei, eu só tirei ele, na verdade. E aí, ele fica aqui do lado do meu fogão e me serve de apoio. E aí, a minha cozinha ficou exatamente assim, com a minha lavanderia, né? Aqui embaixo é muito importante falar, por uma razão, eu tive que fazer uma mudança aqui. Mas só para vocês. Aqui embaixo eu guardo tampa de panela, pipoqueira, arroz que eu faço, né? Todos os meus potes estão aqui. Esse porta-trequinho aqui, ele veio, aí eu coloquei junto. Aqui embaixo eu coloco os meus medidores, eu coloquei uns ganchinhos ali e coloquei os medidores. Lá embaixo, peraí que eu vou abaixar aqui para vocês verem melhor. Aqui embaixo, vocês estão vendo que tem uma tubulação? É a minha tubulação de gás. Então, eu precisei fazer um recorte na madeira para ele encaixar exato. E também não coloquei o fundo do armário, né? Ele é a parede lá no fundo, porque senão também eu teria que fazer o recorte, inclusive no fundo. E aí, pra mim, também não ia fazer diferença, né? Então, aqui embaixo, basicamente assim, eu uso esse suporte de prato para colocar as tampas, eu acho que facilita bastante. E aqui embaixo também conta com amortecedores para as portas não baterem. Ele não é preso na parede, tá? Ele é só apoiado no chão mesmo. É só um balcão, o gabinete fica apoiado no chão, apenas. Aqui ele tem um recuo, tá vendo? Pra você, na hora que você vai lavar a louça. Aqui é um móvel que também comprei pronto, que é pra colocar o micro-ondas, é um suporte de micro-ondas. Originalmente ele teria 60 centímetros. Mas eu pedi pro. No chat tava falando, na época, acho que foi no Mercado Livre, tava falando que ele poderia mexer na medida. Então eu pedi pra ele fazer com 57 centímetros. Como ele tava aqui atrás na lavanderia, ele ia acabar ficando bem rente. Então eu pedi pra ele tirar 3 centímetros e deu certo. Tanto que quando eu trouxe ele pra cá, ele ficou exatamente também, serviu a medida, porque ele ficou aqui, ó, certinho, senão ele ia ficar aqui na divisa, né? Também de MDF. Ele tem um pouquinho menos de tempo, mas assim, acho que coisa de meses, mas ele também tá firme e forte, já tem 6 anos pelo menos, tá? Ele é todo de MDF. E eu sempre gostei desse estilo, gente. Eu queria ele, mas eu não queria uma cozinha comum, sabe? Igual, com puxadores iguais, aqueles puxadores de trilho, assim, eu não queria. Eu queria uma cozinha bonita. E esse detalhe aqui, pra mim, faz toda a diferença. Eu amo esse detalhe na porta aqui. Eu amo isso. Eu acho ela linda. E, novamente, né? Como eu falei pra vocês, ela não é lisa, ela não é brilhante, ela tem uma textura.
Finalizando aqui a lavanderia, eu tenho esse móvel aqui que eu também comprei pronto, que é pra colocar... Na verdade, você pode colocar o que você quiser. Tem gente que coloca até botijão de gás dentro, né? No meu caso, eu uso pra colocar produtos de limpeza e os acessórios de limpeza. Tipo, tem até balde ali dentro. Eu comprei ele na Shopee mesmo. Ele tem rodinhas. Gente, meu tanque, ele é manchadinho mesmo, tá? Ele é bem... Ele tem rodinhas, então eu consigo trazer ele aqui pra fora. Ó, pra vocês verem. Eu tenho balde, tenho produtos de limpeza, eu tenho até restos de tinta ali, uns restinhos de tinta. Massa, massa corrida, eu acho. Essa prateleirinha aqui, ela não tinha mesmo. Eu pedi pro meu padrasto colocar um dia que ele veio aqui. E aí ele só recortou uma madeirinha e colocou essa prateleirinha aqui. Que aí eu uso pra colocar... Eu uso pra colocar os panos. E também coloquei um ganchinho aqui, ó, é transparente, pra colocar a trena. Pra ter a trena no acesso fácil. Porque uma mulher sem uma trena, não é uma mulher que apronta tanto em casa, não é mesmo? E eu preciso sempre ter ela ao meu alcance fácil. Então, eu comprei ele na pressa, gente. Eu tinha pressa, porque eu sou uma pessoa ansiosa. E aí ele tem, acho que 70... Eu vou colocar as medidas aqui na tela para vocês. Ele precisava ser 1 centímetro mais baixo. Porém, a pronta entrega só tinha essa medida aqui. E aí eu que lute com isso aqui. Porque o que acontece? Ele fica... Inicialmente, a ideia dele é ficar encaixadinho exato ali embaixo do tanque. Mas eu tinha pressa e a pronta entrega só tinha nessa medida aqui. Era 1 centímetro, mas ele ia precisar fazer outro. Ou mudar esse aqui, não sei. E aí eu peguei esse daqui mesmo, porque eu tinha pressa, porque eu tinha que colocar a lava-louça no lugar, enfim. Era uma outra lava-louça ainda, era uma da Brastemp, que era uma publi. E eu tinha que gravar o conteúdo, e aí eu queria deixar aqui tudo bonitinho, e aí na pressa eu acabei comprando com 1 centímetro maior. Mas quando você for comprar, compra ele certinho pra ficar embaixo do encaixe certinho ali no seu tanque, tá? É que eu tinha pressa. Mas eu adoro ele é um produto baratinho e que ajuda muito aqui no meu espaço, porque todo esses produtos aqui eu iria colocar onde, né? Eu ia acabar tendo que sacrificar espaço aqui dentro desse armário aqui, muito provavelmente, e eu tenho bastante coisa de cozinha que eu preciso guardar. Então, basicamente, a minha lavanderia ficou assim. Coloquei a lixeira ali no lugar. E eu já tenho ele há 4 anos, tá, gente? Apesar de eu usar bastante o tanque pra deixar as coisas de molho, tanto que eu não tirei meu tanque exatamente porque eu uso ele bastante, tá? Apesar de eu usar ele bastante, ele tá aqui firme e forte há 4 anos. Quando eu postei esse gabinete, ele viralizou. E o povo falou que ia estragar em menos de 1 ano, que ele ia estufar, não sei o quê. E ele segue aqui, ó. Intacto. Intacto. Nenhum sinal de estufamento. Nadinha. Perfeito. Então, são 4 anos com ele aqui, basicamente, e usando o meu tanque tranquilamente. O segredo das coisas, de usar as coisas, é cuidado sempre. Aí vocês acham que eu tenho móveis prontos só na cozinha? Não, não, eu tenho na casa inteira. Mas aí eu já vou aproveitar que eu vou sair aqui da cozinha e já vou mostrar pra vocês a minha sala. A minha sala também tem um móvel já pronto, que é o meu rack. Esse rack aqui, ele tem 1,60 m de largura. A profundidade eu vou deixar a medida aqui no vídeo pra vocês. E aqui, originalmente, ele tinha portas de vidro. Ele ainda tem, né? Mas, com o tempo, mesmo deixando organizado aqui, ele parecia que tinha bagunça, né? Então, eu coloquei essa película de privacidade aqui, que eu paguei baratinho, acho que foi R$ 20 na Shopee. Ele tem portas de correr, e aí ele não tinha nenhum puxador, ficava ruim, eu tinha que ficar colocando a mão aqui na parte, ficava sujo. Então, eu também coloquei puxadores Rose Gold, esse daqui já tá velhinho, eu preciso trocá-lo. E por mais que fique organizado, que fique arrumadinho, dá um ar de bagunça. Então, eu preferi colocar essa película aqui. E ele também tinha que acompanhar a medida da minha TV. Como eu falei, eu gosto de TV grande. Então, ele tinha que acompanhar a medida, né, pra ficar proporcional
com a medida da minha TV também, né? Então, o meu rack é assim. Logo mais, gente, eu vou fazer uma transformação nesse... Eu vou começar pela sala, que eu acho que tá mais fácil, e vou pro quarto, mas todo o meu apartamento aqui, ele vai dar uma mudada de estilo. Eu sempre assisti no Bruno Baroni. Eu vou mudar a cor das minhas prateleiras, eu já comprei um adesivo pra envelopar todas elas. Ele vai ficar, meu apartamento vai ficar com uma carinha mais farmhouse, sabe? Mais carinha de lar. Não que não tenha, né? A sala aqui, principalmente, a sala e a cozinha. Meu quarto, eu vou dar uma mudada nele. Mas, enfim, isso aí eu vou mostrando pra vocês, porque eu vou mostrar pra vocês tudinho. Obviamente, gastando pouco e com itens da Shopee. Mas meu rack é basicamente isso aqui. O meu sofá, eu deixei ele aberto aqui propositalmente, tá? Só pra mostrar pra vocês o quanto que sobra aqui de passagem. Mas, basicamente, a gente não passa lá pra fora. Aqui não tem nada que a gente faça ali fora, que a gente precise passar por aqui. Então, esse meu lado, ele sempre fica aberto, porque eu gosto de sentar assim. E meu marido, ele gosta de sentar normal. Então, ele fica sempre fechadinho aqui. Talvez se abrisse os dois lados, ia dificultar mais mesmo. Mas como abre só o meu lado e a gente nunca passa lá pra varanda, pelo menos por aqui, a gente usa mais a porta do quarto, geralmente, né? Porque lá tem o varalzinho, a gente, quando vai pegar alguma coisa, a gente pega lá daquele lado. Esse lado aqui é bem difícil. Então, é só pra vocês verem o quanto que sobrou de espaço. Então, a minha sala ficou assim, pra vocês verem que dá, sim, pra ter uma casa com móveis prontos, sem ser móveis planejados. E ainda assim, móveis bonitos e funcionais. Vou deixar todas as medidas aqui pra vocês. Esse rack aqui, eu esqueci de falar, ele é da Mobile. E ele também tem 7 anos. Ele tá aqui desde que eu me mudei, tá? E finalizando aqui a sala, eu vou mostrar pra vocês a escrivaninha, que agora é a escrivaninha basicamente do meu marido, que ele tá trabalhando híbrido. E aí, eu peguei essa mesinha aqui. Na verdade, antes era pro uso nosso, quando a gente precisasse usar, quisesse mexer no computador ou alguma coisa. Só que acabou que agora ele trabalha híbrido e isso aqui foi muito útil, né? Esta mesa aqui, ela tem... Originalmente, ela era uma madeira escura aqui em cima, só que não combinava. E aí, eu envelopei ela antes de rosa. Semana passada, eu troquei o adesivo dela e eu coloquei esse adesivo amadeirado, que vai fazer parte da transformação aqui da minha casa, que eu falei pra vocês que eu vou começar aqui pela sala. Eu vou usar esse papel aqui pra envelopar as minhas prateleiras, pra deixar no estilo farmhouse. Mas esta mesinha aqui, ela não tinha puxadores, eu coloquei puxadores também na gaveta, nas duas gavetas. Ela tem 1 metro de largura por 45 centímetros de profundidade. As gavetas dela são grandes até, né? É uma bagunça organizada, tá, gente? E ela dá tranquilamente, tanto pro meu marido usar pra trabalhar, como quando ele não tá trabalhando e eu preciso usar, aí eu venho aqui, coloco o meu tablet, ele montei pra vocês verem. Aí eu coloco o tablet aqui, o teclado, eu tenho um mouse ali também, um outro mouse sem fio, e eu coloco aqui também e uso tranquilamente. Essa cadeira aqui a gente vai trocar mais pra frente. E a transformação da minha mesa acabou ficando assim. Ficou uma madeira clarinha, ficou bem bonita, né? Mas também um móvel pronto, uma escrivaninha pronta, que eu comprei na internet e que a gente usa pra trabalhar. Então, basicamente, na cozinha e na sala são o armário, né? Os armários, o gabinete da lavanderia, o rack e a escrivaninha. Então, mostrando para vocês, se você tem uma planta pequena, se você tem uma casa, um apartamento pequenininho, é possível sim você ter móveis de qualidade, gastando pouco, muito menos do que um planejado. Obviamente, eu não estou dizendo que é melhor que o planejado, nunca, né? Se você tem dinheiro, se você tem como investir num planejado, faça isso e seja muito feliz. A minha intenção aqui é ajudar quem não tem essa possibilidade, assim como eu também não tive, não é mesmo? E mostrar que você consegue morar aí por anos, eu já estou aqui há quase 7 anos,
de forma bem funcional, com espaço de armazenamento e ainda assim ter uma casa bonita e aconchegante, certo? Então, eu não tô falando que não é para você não ter o seu planejado. Se você tiver como investir nisso, vá com Deus, né? Faça mesmo. Se eu tivesse, eu faria o mesmo. Mas, como eu não tinha, e as minhas prioridades, na verdade, eram outras, né? Como eu disse, eu tinha uma prioridade de ter uma lava-seca, de ter uma TV legal, de ter os elétrons que eu queria mesmo. Então, eu sabia que eu ia ter que investir pesado nisso. Então, eu tirei, basicamente, o que eu tinha era basicamente para isso mesmo, tá? Então, eu tive que optar por móveis bonitos, funcionais, bons de qualidade, que durassem aí anos, mas que não custassem o meu rim, né? Eu devo ter um rim bom, mas eu não queria perder ele. Então, os outros, eu tenho móveis ainda modulados no quarto e móveis prontos no banheiro. Mas eu sei que vocês não veem vídeos longos meus aqui, então eu vou fazer um segundo vídeo. Não vou postar só no outro domingo, tá? Eu vou postar já na terça-feira, para vocês não ficarem esperando. E se eu fosse vocês, eu assistia, porque se vocês gostaram da cozinha, o quarto foi o que mais me deu trabalho, disparado, e eu achei um móvel que ficou basicamente perfeito no meu espaço. E ele é como se fosse planejado, porque parece que foi planejado para aquele espaço ali. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa um like, por favor, porque isso aí ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ver esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e, de novo, deixa seu like. E até o próximo vídeo. Não perde, não perde. Se você é sério, não perde, não perde, não perde.